Muito bom dia ou boa tarde para você que está do outro lado. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, o seu trabalho, os seus planos e que em tudo seja conforme a vontade de Deus. Porque a palavra diz que a vontade de Deus para a nossa vida é bom, perfeito e agradável. E eu creio que muitas das vezes nós queremos fazer segundo a nossa vontade, mas Deus ele é bom para que a vontade dele seja mais perfeita. Amém? Irmãos, eu estou aqui para partilhar algo que Deus fez na minha vida hoje. Algo maravilhoso, que para muitos, ou até para mim, é algo negativo. Mas a palavra diz que quando tudo vai bem, é fácil nós adorarmos Deus. O problema é quando as coisas não correm como nós queremos. Mas a palavra também de Deus, ele é bom, é perfeito e agradável, porque ele nos convida que nós lutamos contra a nossa carne. Não faz a vontade da sua carne, mas deixe que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Irmãos, Deus tem várias formas de falar conosco, várias formas de manifestar. Às vezes através do sonho, Deus pode falar consigo. Através de uma pessoa que Deus usa para vir até a você e falar uma palavra que você precisava ouvir. Às vezes, Deus fala com você através dos desejos, através dos pensamentos. E nós, como desconhecemos muitas vezes o Espírito Santo de Deus, e na linguagem popular nós dizemos o sentido. Eu tive essa sensação, eu tive essa ideia, mas não fui. Às vezes é Deus a colocar o seu Espírito para falar consigo. Como nós sabemos, finais de semana está a ter trabalho, não é? E hoje eu saí para ir buscar rapidamente uma coisa até Châtelet, para minha filha. E está com problema de transporte. E eu vou ser sincero porque não vale a pena mentir. E havia opções quando você for para comprar bilhete de transporte, não é? E porque eu praticamente quase não uso durante a semana, então esse é o final de semana, eu prefiro não carregar um passe completo, 85 ou 90 euros, e então utilizei isso. O que é que aconteceu? Por que é que eu estou a mostrar isso? Porque isso vem um passe também de Reduto, 1,95€, exatamente, 1,25€. Mas o passe normal que eu devia comprar é 2,50€ aqui, 2,50€. O que é que aconteceu? Eu comprei isso, mas quando eu estava a sair do Châtelet, o Espírito Santo de Deus desceu sobre mim. Por isso que eu referenciei o sexto sentido, o pensamento, a ideia. Mas não, é o Espírito Santo de Deus que fala. Porque a palavra diz, você já não é governado pela sua própria vontade, mas agora você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que ele desceu sobre mim e disse, não desça no Gare du Nord. Vá até Le Bourget e apanhe o T11 para sua casa. Mas claramente, com toda certeza, não desça no Gare du Nord. Irmãos, eu ouvi esse sentido a falar comigo, veio em forma de pensamento. Eu disse, não, eu vou no Gare du Nord, é mais rápido para a minha casa. Glória a Deus. Irmãos, eu insisti, é uma luta ali, essa guerra entre o meu pensamento e aquilo que eu desejava fazer. Eu desejava ir até Gare du Nord, apanhar rapidamente. O que é que aconteceu? Quando cheguei no Gare du Nord, estava um bloqueio. Eu não podia passar ali. E tinha que descer no Gare du Nord e o transporte que eu vinha de Châtelet passava no Gare du Nord e ia direto para Le Bourget, conforme o Espírito Santo me guiou. Mas eu preferi descer e desobedeci essa ordem e desci em Gare du Nord. Quando eu desci em Gare du Nord, com esse passe Reduto, para ir apanhar o transporte até o Perfeitistão, o que é que aconteceu? Eu encontrei com os senhores que fazia controlo lá no Gare du Nord. E quando eu desci, eles perguntaram onde está o certificado de Reduto. Eu não tenho. Eu comprei porque é o mais barato. E certamente você já comprou e muitos não compram, mas eu não estou aqui para julgar. Eu fiz uma infração. Eu fiz algo que eu não devia fazer. Então, ele pediu a minha documentação e me deu uma multa aqui. Esta multa está aqui referenciado 85 euros.
85 RG multa. E o que o Espírito Santo veio a me confirmar? Levou-me até a Gálatas, irmãos. Olha o que a Bíblia diz. Por isso que eu digo, Deus ele tem várias formas de falar. Às vezes ele fala consigo através da Bíblia. Às vezes ele fala consigo através do pensamento. Às vezes através do sonho. Várias formas Deus usa para falar. E muitas das vezes nós como homens desconhecemos. Então a palavra diz, o que eu quero dizer é isto. Deixem que o Espírito de Deus dirija as suas vidas e não obedeçam aos desejos da natureza humana. O que eu obedeci neste momento foi a minha natureza humana, o meu desejo, e desobedeci o Espírito Santo de Deus. A palavra diz, aquilo que um homem semeia, ele vai crescer e vai colher desse semente. Eu semeei uma desobediência e eu recolhi aquilo que eu semeei. Irmãos, neste caso aqui que eu quero transmitir para você é que nós somos causadores dos nossos problemas. Tudo que acontece na nossa vida, do bom ou do melhor, você é responsável pelos seus atos, não é Deus. Porque Deus, ele fala, ele avisa, ele deixa o sinal. Mas você, como um homem que quer seguir o seu desejo, a sua vontade, você não segue o Espírito Santo, você não obedece o Espírito Santo. E o que é que acontece com a sua vida? É a situação. Mas você muitas das vezes é tão irresponsável que você diz, isso aconteceu porque Deus quis, isso aconteceu porque se Deus não permitisse, isso aconteceu porque... Ou seja, acaba por arranjar um culpado. Às vezes acontece situação dentro da sua casa, você vai procurar o culpado na sua esposa, nos seus filhos, numa outra pessoa que se calhar nem mora naquela casa. Você procura esses culpados porque você quer sair, você não tem autorresponsabilidade. Você não assume uma responsabilidade para dizer, não, eu causei o ato. Porque o Espírito Santo foi claro quando ele diz, não desça no lugar de nós. Mas eu desobedeci, irmãos. Para aqueles que estão em espírito conseguem entender o que eu estou a falar. Mas para muitos, porque a palavra de Deus diz para o homem, a palavra de Deus é loucura. Mas Deus escolhe e entrega. Então muitas vezes essas coisas fazem-nos confusão. Mas o Espírito Santo desceu claramente sobre os meus pensamentos e diz, não desce aí no lugar de nós. E eu não obedeci o Espírito Santo. Então quem será o culpado nesta altura? Não estou a falar de multa, ou não estou a falar dessa situação que eu recebi. Podia ser muito pior, podia ser outro acontecimento, podia ser um bombardeamento no lugar, que Deus nos livre, podia ser outro tipo de acontecimento, mas o Espírito Santo sabe o caminho. É por isso que a palavra ele nos diz claramente o que o Espírito Santo de Deus produz e ainda nos convida, os que pertencem a Cristo, porque nem todos são conduzidos pelo Espírito Santo, mas os que são ou os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua própria natureza humana junto com todas as suas paixões e desejos. Irmãos, este vídeo é para dizer que o Espírito Santo, ele é como uma pessoa, irmão. A própria palavra de Deus nos diz, não entristeça o Espírito Santo. Então ele conhece a verdade, ele sabe o caminho, ele sabe o que é bom para mim, o que é bom para você, o que é bom para a sua casa. Quando vem esse sentido, você ouve o seu pensamento, eu convido a partir de hoje, obedeça. Porque caso você não obedeça, você vai recolher o fruto da desobediência. Mas a palavra de Deus, ele nos diz claramente, o Espírito de Deus, ele produz amor, alegria, paciência, delicadeza, produz bondade, produz fidelidade, humildade e principalmente o domínio próprio. Isso produz. Tudo o resto, irmão. A pessoa que não tem esse domínio, ele já não está a ser conduzido pelo Espírito Santo e não está a ser orientado pelo Espírito Santo. Então nós precisamos pedir, é urgente, irmão. Pai, fala comigo mais claramente. Pai, seja mais claro. Pai, derrama o seu Espírito Santo e me conduza para o caminho que é bom, perfeito e agradável para a minha vida e para a sua vida.
Só assim, irmão, nós podemos ter uma vida completa. Amém? Glória a Deus. Eu queria entregar esse testemunho porque eu sei que muitos passam por situações complicadas e no fim procuram o terceiro para culpar e não assuma a autorresponsabilidade para dizer: eu senti no não esse ato, mas eu não obedeci. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra que eu queria trazer para você hoje e o Espírito Santo nos conduza em nome de Jesus.